recomendação que eu te dei, agora se tu for olhar os primeiros vídeos lá, é que ao fazer exercício, se fosse da apostila, né, tu colocasse lá página tal, exercício tal, letra A, a tua solução e depois o verdadeiro, o certo, o errado ou o visto. Caso errado, eu não recomendo que apague o erro, eu recomendo que tu corrija embaixo. Então tu errou aquela ali, aí aqui tu consertou. Assim, na hora de estudar, o pai sabe o que estás fazendo e o que não estás fazendo. E tu sabe, putz, errei essa coisa, como é que eu podia errar isso? Não quero errar na prova. Aí tu consegue registrar na tua mente muito melhor o que está acontecendo. E eu alertei que a qualquer momento, geralmente no final do ano, eu peço, me tragam uns cadernos que eu quero dar um visto nesse caderno. Porque eu não posso, além de olhar a tarefa, que já é a tarefa do teu pai, se eu for olhar o teu caderno diariamente, entendeu, que é a tarefa do teu pai, aí não tem como. Aí eu paro de dar aula de uma vez, né? Então não se esqueçam, às vezes me dá uma louca e amanhã eu quero o caderno. Aí tem que trazer o teu caderno. Aí se tiver um lixo o teu caderno, é mais um ponto de participação a menos. Mais um ponto a menos. Beleza, galerinha? Tem gente que já está com 4 de participação, certo? Então, é daí para baixo, na hora que bate em 0, não dá mais para baixar, né? Infelizmente. Beleza, galerinha? Fica ligado, tá, cara? De repente vai ser amanhã. De repente amanhã eu quero o caderno de física. Aí eu vou passar olhando nas carteiras. Aí a pessoa faz tudo na apostila, professor. Ah, então me traz a apostila e me prova que tu fez tudo. Né? Vai folheando a apostila que nem louco. Ó, professor, tá aqui. Ó, tá aqui. E eu expliquei que isso ia acontecer. Tu é que optou, vou fazer do jeito pior. E aí a nota fica pior. E a vida, pior. Simples assim. Fechou. Essa era uma tarefa extra. Então tu imagina fazer uma tarefa extra dessa na apostila, né, cara? É bizarro, bizarro. Claro. Ainda dá tempo de te organizar e ser uma pessoa grandiosa na vida, cara. Mas a organização, ela é indispensável. Para o sistema baixo, determine a aceleração, a força resultante em A, a força resultante em B, a força que A faz em B, a força que B faz em A. Diagrama de corpo livre. Estamos trabalhando com as leis de Newton e a última que a gente aprendeu foi a segunda lei de Newton, que podemos expressar matematicamente desta forma. Física, meu amor. Tu aplica esta lei no problema todo, na estrutura toda, pode até fingir que é um corpo só, se tu quiser. Né? Pode fingir que é um corpo só de 25 quilos. A força aplicada nele é 500, a massa dele eu boto 20 mais 5 para a galera entender por que eu somei. Dividindo ambos os lados por 25, fica muito fácil descobrir que a aceleração 20 metros por segundo ao quadrado, a falta da unidade perdeu um décimo. Por que a aceleração ao quadrado? Porque cada segundo aumenta a velocidade. A justificativa tem a ver com a fórmula da aceleração. Ó. Se não me engano, essa pergunta até já aconteceu. Velocidade é medida em metro por segundo. E tempo é medido em segundo. Quando eu vou fazer a análise dimensional, fica metro por segundo, divisão de fração, né? É a primeira vezes o inverso da segunda. Aí multiplica metro vezes 1 dá metro, e segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Tá ali a explicação. É segundo ao quadrado. 20 metros por segundo ao quadrado. Então, bem fácil. Professor, eu errei essa letra A. Acontece, cara, mas se tu for ver o vídeo anterior, tu vai ficar com vergonha de ter errado, porque era isso que eu tinha te pedido para fazer, né? É assustadoramente simples. Se o cara quer calcular a força resultante do corpo A, tu pega a massa do corpo A e multiplica pela aceleração do corpo A. É meio óbvio também. Qual é a massa do corpo A? 20. Qual é a aceleração? E 20 vezes 20 na matemática profunda, 400 o quê? Newton, a falta de unidade, perde um décimo. Olha que fácil que vai ser o teu próximo trabalho com o cara. A força resultante no corpo B é a massa do B vezes a aceleração do B. A força resultante no corpo B é o 5 vezes a aceleração, que é 20. Como é que eu sabia já que era 100 antes de calcular? Se aplicaram 500 e o corpo A absorveu 400, claro que os outros 100 tem que ter ido para o corpo B. Muito bem. Força que A faz em B, e agora?
força que A faz em B, a força que o corpo A faz no corpo B. Qual é a força que anda no corpo B mesmo? 100. Quem é que faz essa força? Ah, então é o A que está fazendo esses 100 newtons no B, né, cara? É uma questão lógica, pura e simplesmente lógica. Então, quanto é que é a força que o B faz em A? Como é que tu justificaria esse segundo resultado? Terceira lei de Newton, ação e reação. Né? Como é confuso isso, né, cara? Eu acertava e no meu coração eu imaginava, Newton tá errado. Eu que era gênio, não, Newton tá errado, eu é que tô certo, Newton tá errado. E aí eu fiquei, né, fazendo exercício, tirando 10, mas no meu coração, Newton tá errado. Aí os anos foram passando e eu, caramba, meu Deus, o Newton tá certo, eu sou retardado, eu demorei anos para entender. Né, cara, é muito legal isso, cara, muito legal, mas eu fiquei anos filosofando, cada vez que eu segurava no puta merda do ônibus, eu olhava a inércia em mim, o corpo fazia curva e eu sentia meu corpo querendo passar reto, aí eu fui internalizando as leis de Newton. Ali nessa, que a força que A faz em B e B em A, não faz diferença nos quilos? Pois então, cara, é que na verdade é a mesma coisa que tu fazer isso aqui, cara, ó. Quando tu encosta no objeto, a força que a tua mão faz no objeto tem que ser igual à força que o objeto faz na tua mão, né? Como é que eu vou dar um murro de 100 newtons num cara se eu não sentir os 100 newtons na minha mão? Não faz sentido, minha mão vai encostar na cara dele. Por que a minha mão vai fazer mais força na pele do rosto dele do que a pele do rosto dele na minha mão? Se os dois se encostaram, átomo com átomo. Tu vê que absurdo, né, cara? E tu vê como a gente é iludido pelo dia a dia. Como o dia a dia nos faz pensar que a natureza é de um jeito e ela é de outro. Não, não. A massa dos dois não interfere. Poderia ser 1 trilhão de quilos e 0,001 grama. Se os dois se encostaram, a força que um faz no outro é a mesma. Terceira lei de Newton. Se a gente estou com o objeto parado, mas se duas pessoas não são tipo, nesse lugar ao mesmo tempo, a força ali vai ser, tipo, uma bateu com 30, outra com 10, vai ser igual. Como que é assim? Isso já ensinamos, esquecesse. Como é que é, galerinha? 40 newtons para lá, 10 newtons para lá. Qual é a resultante? 30 para lá. Parabéns, garoto. 30. Beleza? É vetor, né? Vetores apontando para o mesmo lado, soma. Vetores apontando para lados opostos, diminui e o maior é que ganha, né? É intuitivo até, né? É isso aí, garoto. Sempre tentando relembrar da matéria anterior. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Da onde vem isso? Vocês sabem de onde é que vem isso? O magnetismo poderia ser o polo norte, o polo sul e o ímã se atraem, mas tem a ver com carga positiva e carga negativa se atraírem, certo? Para provar isso, eu peço alguém que tenha desapego à sua caneta. Depois a gente negocia, dá uma caneta nova. Ela vai ficar marcada, só isso, tá? Aí eu tenho um corpo neutro e outro corpo neutro. E corpo neutro com corpo neutro não acontece nada, tá vendo? Mas existe um processo chamado eletrização por atrito, que se eu esfrego um corpo no outro, um vai ganhar elétrons, o outro vai perder elétrons, um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo, e os opostos. Então se a umidade relativa do ar não for muito grande, a gente deixa os opostos se atraem. É algo bom, isso só confirma. Isso só confirma que os opostos se atraem, certo? Beleza? Outra, a madeira, ela não vai atritar direito. A madeira ela não vai atritar direito. O ideal é plástico. Plástico com a tinta ali da... Né? O ideal é fazer aquele movimento ali que eu fiz. Agora cuidado para não arranhar. Olha lá, o amigo já conseguiu. Eu lembro que numa sala... Eu lembro que numa sala de aula onde a gente não tinha um cuidado exímio com a limpeza como essa, um aluno deixou a caneta 2 meses pendurada lá. Com lápis não dá. Com lápis, a madeira, ela não... A gente teria que analisar uma coisa chamada série triboelétrica. Série triboelétrica é uma lista de vários materiais onde a gente sabe, atritando um com o outro, se a gente vai ganhar mais ou menos carga. A madeira e a tinta da parede, elas, ao atritá-las, não geram uma eletrização tão importante. Por isso que com lápis não é tão fácil de conseguir, mas seria possível. É bem bonito, eu nunca mais vai esquecer da eletrização por atrito. Mas ele esse lápis tem meio que uma borrachinha assim.
Sabe sim. E um lápis tem que ver tudo. É o único que você pega. O que tem? Aqueles lápis vão ser mais fáceis? Não, é que na verdade... Não, é assim, ó. Se for analisar, quando eu pego um lápis e esfrego na parede, não é a madeira que eu estou esfregando na parede, né? É a tinta do lápis com a tinta... Se essas tintas tiverem propriedades químicas similares, não vai ter o porquê uma ganhar carga em cima da outra. Ou seja, a irritação por atrito, ela existe. Quando eu pego... Eu não sei porque eu estou falando disso, né, cara? Tu vê, né, cara? O cara quer dar uma aula um pouquinho diferente, falar de uma coisa que eu só poderia falar no terceirão. É só no terceirão que eu vou dar essa aula pra ti, né? Aí eu queria plantar a sementinha do bem, mas mesmo os bons alunos, eles não são suficientemente educados para calar a boca na hora adequada, pai. Olha que legal. Parabéns, pai. A educação ainda é muito boa, né? Está encerrado o assunto. Desculpa, meu querido. Outra hora a gente pode discutir, pode vir um apoio. Eu te dou essa aula completa, a aula do terceirão. Eu posso te dar um apoio se tu quiser. Fechou. É isso aí, galerinha. Continuando. Diagrama de corpo livre é a parte mais importante. Tu viu, né? Poderia dar o dedo na cara e falar, cala a boca. Seja educado. Mas tu vê que eu estou numa fase um pouco mais delicada. Aí eu estou pegando leve. Então vamos lá. Quietinho, legal. Então olha só, corpo A e corpo B. Corpo A e corpo B. Primeira coisa que tu não pode esquecer é que a Terra está atraindo esses corpos, ó. E se eu fizer assim, ó, PA e PB, diga, amor, o que é incoerente? Por que está um lixo isso aí? O A sendo mais massivo, o peso do A deve ser maior, né? Então eu não vou fazer 5 vezes maior, mas eu vou ter o carinho de fazer um pouquinho. Faz sentido, né? Mas se o corpo A não está afundando no chão e a Terra continua o atraindo, é porque deve ter uma força contrária, né? Que é chamada de força normal. Força normal. Alguém lembra por que ela tem esse nome, força normal? É porque ela faz 90 graus com o chão, ó. E normal na física significa perpendicular. Força normal porque ela é sempre normal ao chão. Ou seja, perpendicular. Que forças que estão faltando ainda? A que B faz em A e o corpo B atrapalha o corpo A, então seria assim, ó, a força que B faz em A. O A empurra o B para frente, por isso que a força que A faz em B tem que estar empurrando o B para frente, natural. Essas setas têm que ter o mesmo tamanho, concorda comigo? Porque elas têm o mesmo módulo, falta só uma forcinha. A força Isso, a força externa que estava explícita já no problema F. Isso é que é diagrama de corpo livre, cara, ó. Deixar os corpos flutuando e em vez de colocar o mundo que estava em volta dele, colocar as forças que o mundo em volta dele fazia. Então a Terra atraía PA, o chão empurrava para cima, normal, em A. A Terra atrai o corpo B, PB. O chão empurra o B para cima, por isso que ele não afunda, NB, normal em B. O corpo A era empurrado para frente por uma força F. Ao ir para frente esbarrava no corpo B, que o empurrava para trás. E obviamente ele é empurrado para frente com o mesmo módulo devido à terceira lei de Newton. Não é difícil fazer o diagrama de corpo livre, mas é onde eu vejo alunos ter mais dificuldade nesses últimos 10 anos de aula. O professor, e aquele ali de tipo não afundar no chão tem a ver também com as eletrosferas do átomo, que elas se repelem? Tu vê que interessante. Uma vez meus alunos de terceirão, já vou te liberar, Nico. Os alunos de terceirão chegaram para mim, professor, o professor que divide a física com o senhor disse que não existe contato nas coisas, que as coisas nunca se encostam. E eu falei, discordo. E aí eles vieram com esse argumento, mas a eletrosfera repele a eletrosfera, então, na verdade agora eu estou flutuando aqui em cima do chão. Porque as eletrosferas do meu sapato estão repelindo as eletrosferas dos átomos que compõem o azulejo. Concorda comigo? Então, em algum momento, o cara até acreditar. Então, quer dizer que não existe o contato. Aí eu pergunto. Então, quer dizer que quando eu encosto o giz no quadro, não existe o contato? Então, me explica aquilo ali. Já que não existe contato, como é que o giz grudou no quadro? Professor, mas se não existisse contato, também não ia existir atrito. Pois é.
Na verdade é o seguinte, quando a gente diz que as coisas não encostam, a gente só está querendo dizer que um elétron nunca vai bater no outro, certo? Mas se eu arrasto o giz no quadro e partículas do giz ficam no quadro, né, ignorar esse contra-exemplo para provar que as coisas podem se atritar, aí eu poderia retrucar. Não, mas é porque o giz não está encostando no quadro, nem agora. Se eu fosse olhar microscopicamente, os átomos do giz estão eletrizados por atrito, é por isso que o giz fica grudado no quadro, tá? Pelo mesmo motivo que a caneta grudou. O que deixa o quadro marcado com giz é a eletrização por atrito, o mesmo motivo que fez a caneta ali do amigo ficar grudada na parede. É a eletrização, eu esfrego o giz no quadro e ele eletriza. E os opostos? Mas, apesar dos átomos de giz de cálcio ali estarem carregados, as eletrosferas desses átomos repelem as eletrosferas do quadro. Então é como se eles estivessem numa força flutuante ali de atração e repulsão equilibrada, certo? Mas afirmar que as coisas não se encostam é meio bizarro, né? Porque, poxa, os átomos estão grudados ainda ali, né? Então o atrito ele é uma prova de que as coisas podem se encostar, mas não atomicamente. Um elétron nunca raspa no outro. Eles sempre se repelem, já que ambos são negativos e os opostos se atraem, os iguais se repelem. Fala, meu querido, desculpa a demora. Se fosse pegar realmente todas as forças, a pressão, tudo, faria força em volta de todo o objeto, né? Não seria só tipo... Está falando da pressão atmosférica? Também. Eu teria que desenhar a força relacionada à pressão, só que ela se anularia, né? Então ela está toda em volta do todo objeto. Força, tipo, se tu fosse pegar mas o diagrama de corpo livre nunca vai fazer isso, tá? O diagrama de corpo livre é assim, a gente ignora a pressão atmosférica porque ela vai fazer força em cima e embaixo nas laterais e essas forças vão se anular. E também eu só vou ensinar a pressão atmosférica no segundo ano. Então tu vê, para eu poder ensinar diagrama de corpo livre, eu primeiro teria que falar todas as forças que existem, para depois ensinar o diagrama. Por isso que inicialmente o diagrama ele é simplificado. Outra, nesse problema não tinha atrito. Quando houver atrito, vai ter uma força de atrito. Ali, uma força a mais no diagrama. Por enquanto são só essas. Boa observação, hein? Mas se eu deixar ela aqui, ela vai ficar parada toda a eternidade? Talvez não, porque a umidade do ar vai fazer com que a caneta perca a carga elétrica que ela adquiriu no atrito. Daqui a pouco ela fica com carga nula e deve cair. Mas se fosse um ambiente perfeitamente seco, aí poderia ficar para toda a eternidade. Mas tem como prever quanto dia que ela vai cair? Tem como prever pela umidade relativa do ar, daria para fazer uma previsão, por incrível que pareça. Tu disse que eles não estocam, né? Daí, mas o que causa bombas nucleares de explosão não é isso? O choque dos... Parabéns pela tua colocação. Eu falei que elétrons nunca vão encostar efetivamente um no outro. Mas para fazer uma bomba atômica eu tenho que arremessar os átomos tão fortemente uns contra os outros, se fosse uma bomba de fusão, certo? Para essas eletrosferas se romperem e conseguir bater núcleo com núcleo, fundindo átomos de hidrogênio, por exemplo, em átomos de hélio, similar ao que acontece no Sol, certo? Então nesse caso eu haveria um choque de partículas subatômicas. Mas mesmo assim eu poderia alegar que as eletrosferas se repeliram e formaram uma nova eletrosfera sem haver contato direto elétron com elétron. Interessante a tua colocação. Não contradiz o que eu havia dito inicialmente. Sendo que a gente corrigiu esse probleminha bobo, está na hora de melhorar a brincadeira. Tá muito sem graça já isso aí. Dá uma olhada no próximo passo, meu querido. Vou te dar 5 minutos para matar esse aqui, ó. Sim, daqui a pouco. Já vai entrar mais forcinhas aí para nos divertir. Olha aí, galerinha, ó. As mesmas perguntas sagradas. Qual é a aceleração do sistema? Qual é a força resultante em A, em B e em C? Depois, qual é a força que A faz em B? A força que B faz em A? A força que B faz em C? A força que C faz em B? E óbvio, para finalizar, o diagrama de corpo livre. Vai, meu querido, não quero ver ninguém parado. Empacou, chamou.
funciona, né? Na verdade, a única coisa que pode mudar um pouquinho no raciocínio é a força que A faz em B. O resto é tudo a mesma coisa. Carinho naquele item ali. Vamos que vamos.